novo Quarteto Fantástico já está gerando polêmicas. Vai ter uma surfista prateada. É isso mesmo? O Tocha Humana vai ser modificado porque originalmente ele é muito mulherengo? Como assim? Existe uma explicação razoável para tudo isso ou apenas querem descaracterizar os personagens? Bora analisar e entender o futuro dos personagens no UCM. Vamos lá! Joseph Quinn, o ator que vai dar vida ao Johnny Storm no novo filme, soltou uma fala que dividiu opiniões. Ele disse que a nova versão do Tocha vai ser menos insensível e mais autoconsciente, ou seja, aquele lado mais inconsequente, mais pegador e meio vida louca do Johnny. Talvez fique de lado, mas espera, como é o personagem nos quadrinhos? Essa pegada impulsiva, meio galanteador, sempre fez parte do Johnny. Ele era o tipo de cara que se metia em confusão por causa de mulher, se apaixonava fácil, fazia besteira, mas isso tudo fazia parte da graça dele. Era o defeito que trazia à tona a personalidade dele. A fala do ator também puxou outro ponto, essa ideia de que os personagens precisam ser atualizados para se encaixar no que é aceitável hoje. Tipo assim, será que ser mulherengo e impulsivo virou algo proibido de ser retratado? Lembrando que estamos falando de um personagem com defeitos. Será que toda representação agora tem que ser 100% consciente, exemplar, politicamente correto? Claro, ninguém tá dizendo que o Johnny tinha que continuar sendo um cara babaca, mas apagar traços marcantes dele, que sempre fizeram parte do seu DNA, só pra se encaixar num padrão, pode ser perigoso. Porque, vamos combinar, personagem perfeito é chato, é a falha que faz a gente se identificar, é o erro que gera conflito, que cria boas histórias. Se todo mundo no cinema for um modelo de coisas a serem seguidas à risca, cadê a graça? Agora, deixa eu te lembrar de uma coisa, o Johnny Storm nunca foi só um pegador aleatório, ele não era esse estereótipo vazio do cara que só pensa em festa e mulher, muito pelo contrário, ele se apaixonava de verdade, e rápido. Quem lê quadrinhos sabe, o cara sofreu real por amores como a Cristal, dos Inumanos, e até teve um rolo com a Medusa, irmã dela. O Johnny chorava, ficava na bad, era dramático mesmo, isso mostra que ele tinha profundidade emocional, não era só farra e flerte. O Johnny vivia se metendo em encrenca por causa das emoções. Tira isso do personagem. E o que sobra? Um cara genérico com superpoder. Legal? Sim. Marcante? Não. Então assim, antes de chamarem o Tocha de superficial, vale lembrar que ele era tudo menos raso. Errava? Com certeza. Mas era justamente por isso que a gente curtia tanto ele. Ele era humano, emocional e 100% verdadeiro nas escolhas. Mas espera aí, então o ator confirmou que vão retirar completamente as nuances do Johnny? Não exatamente. Talvez Joseph Quinn estivesse se referindo à versão do personagem retratada nos anos 2000, interpretada por Chris Evans. Era praticamente o manual do bad boy dos anos 2000. Sempre flertando, sorriso de canto, piadinha o tempo todo. Um personagem bem caricato, sem muita nuance. Ele funcionava naquele contexto? Funcionava, mas convenhamos, era mais um estereótipo ambulante do que o Johnny dos quadrinhos. Faltava aquele lado mais sensível, mais emocional que a gente falou agora há pouco. E é aí que tá a chave da coisa. Dá pra fazer um Johnny Storm fiel às HQs, que seja charmoso, impulsivo, que se meta em encrenca, sem parecer uma paródia de si mesmo. Você pode manter os defeitos, o coração apaixonado, o espírito rebelde, mas com mais profundidade, sabe? Mostrar que ele tem uma alma por trás da zoeira. Se fizerem isso, a gente pode acabar com o melhor Tocha Humana do cinema até hoje. Então assim, não precisa apagar o personagem, nem regredir para aquele estereótipo antigo. É só encontrar o equilíbrio, mostrar que ele é humano, erra, aprende, sente, mas sem deixar de ser o Johnny que a gente sempre curtiu. Quer entender o que estou falando de verdade? Vamos voltar para a cabeça dos gênios. Stan Lee, que criou o Quarteto Fantástico junto com o mestre Jack Kirby nos anos 60. Naquela época, os super-heróis eram figuras perfeitas, quase sem defeitos, como era o caso do Superman. Só que o Stan queria mudar isso, ele queria personagens com falhas reais, que tivessem problemas parecidos com os nossos, gente que errava, sentia raiva, fazia besteira, se apaixonava errado, chorava, e era isso que tornava eles tão humanos e tão diferentes da concorrência.
E o Johnny Storm foi justamente isso. O jovem impulsivo, cabeça quente, que vivia se metendo em confusão, era o cara que estava sempre entre o orgulho e o arrependimento, que queria curtir, mostrar poder, mas também sofria, se apaixonava e quebrava a cara. Stan Lee não criou o Johnny para ser um exemplo de maturidade, criou para ser aquele irmão mais novo da equipe, que representa juventude, impulso e sim, falhas. Ou seja, se hoje resolvem tirar esses traços dele para deixar ele mais aceitável para os tempos modernos, eles não estão atualizando o personagem, estão apagando a ideia original idealizada por Stan Lee. E vamos ser sinceros, personagem sem defeito não acrescenta em nada, não vira história e não compõe uma narrativa sozinho. Stan sabia que o que conecta a gente com os heróis não são os superpoderes, são as imperfeições. Agora vamos lá. Chegou a hora de falar sobre a parte mais polêmica do novo trailer do Quarteto Fantástico. Nos quadrinhos, o arauto mais conhecido do Galactus é o Surfista Prateado, e isso não se discute. Mas e se ao invés dele, no novo filme tivermos a Surfista Prateada? Isso é ruim? Tem nos quadrinhos? Originalmente, Norrin Red é o surfista, mas nesse filme, quem assumirá esse papel será Shala Bal. E sim, isso é problemático. Vamos entender. A Surfista Prateada existe nos quadrinhos. É uma versão em que o grande amor de Norrin assume esse manto no seu lugar. Entretanto, isso é em uma realidade alternativa e nunca foi realmente explorada. Mas sabe qual a história clássica? Galactus, o Devorador de Mundos, aceita que Norrin Red se torne seu arauto e o ajude a encontrar planetas sem vida inteligente para que ele possa se alimentar, em troca de nunca devorar seu planeta natal, se colocando numa vida de servidão para salvar aqueles que ama. Agora presta atenção nisso aqui que é importante. A Shala Bal já tem uma história incrível nos quadrinhos. Ela não precisava pegar carona na narrativa do Surfista Prateado para brilhar. Ela vira Imperatriz de Zen-La, o planeta natal dela e do Norrin Radd. Ela passa por uma jornada de redenção, liderança, reconstrução. É uma história bonita e com peso emocional. Ou seja, a Marvel tinha material de sobra para trabalhar a Shala Bal como uma personagem forte e independente, com sua própria trajetória. E aqui tá o que mais me incomoda nessa decisão da Marvel. No fim das contas, não foi só o Surfista Prateado que ficou de fora. A própria Shala Bal também saiu perdendo. Eles pegaram dois personagens incríveis, com histórias fortes, emocionais e bem definidas, e basicamente espremeram tudo num personagem só. Ao fazer isso, o filme apaga completamente a origem intensa e trágica do Norrin Red, aquela história clássica do sacrifício, dele se tornar arauto para salvar o planeta e a mulher que ama. Sumiu. E ao mesmo tempo, a Shala Bal pode não ter a chance de brilhar com a sua própria trajetória. O arco de redenção, de cura, de reconstrução de Zen-La, de se tornar uma líder cósmica poderosa. Isso pode nem ser mostrado. Então, em vez de ganhar representatividade, a gente perdeu duas narrativas ricas que poderiam ter caminhado lado a lado. E falando sobre o próprio Surfista Prateado, poxa, todo mundo que curte os quadrinhos do quarteto sonha em ver ele bem representado nas telonas. Inclusive, talvez, a melhor coisa dos filmes antigos da Fox seja a aparição do surfista. Se a Marvel decidisse dar aos fãs o que eles querem ver, a quantidade de erros seriam mínimas. Poxa, custava colocar o personagem como ele é, ao invés de substituí-lo de forma gratuita? Existem tantas personagens femininas marcantes que nunca tiveram uma adaptação decente. Vampira, Jean Grey, Tempestade, Lince Negra, e aqui estamos falando apenas nos X-Men. Não é necessário sacrificar um personagem para dar vida a outro. Eles podem coexistir com suas histórias de forma harmônica. Pode até funcionar, pode até ser bem feito, mas esse momento era do Surfista Prateado, a menos é claro que algo muito brilhante ocorra durante o filme, e essa seja uma nova adaptação que consiga fazer jus aos dois personagens. Seria impossível? Não, mas conhecendo como a Marvel tem medo de arriscar, acho que isso é bem difícil de acontecer. E você, o que acha? Se o Norrin aparecer depois, vai ser empolgante? Vai dar uma chance para a Surfista Prateada ou prefere nem ver? Se lembre, é sempre bom tirar suas próprias conclusões sobre tudo. Então conheça e opine. E o Tocha Humana? Acha que ele vai ser bem adaptado? Ou acha que a versão da Fox já foi uma boa adaptação? Comenta o que você acha. Gosto muito de saber sua opinião.